Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Podemos sentar um instante? Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Aqui na primeira leitura do livro dos Números, vai falar: aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Para quem? Para a serpente. Então, alguns irmãos evangélicos falam que não pode ter imagem, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas aqui, no Antigo Testamento, foi pedido para Moisés fazer uma serpente de bronze, e quem olhasse para a serpente ia ficar curado. Então foi Deus que pediu isso para Moisés. Então tem muita coisa que a gente é católico e alguns irmãos evangélicos falam algumas coisas e a gente pode ser engolido porque a gente não sabe responder, não consegue defender a nossa fé. Então não é que a gente estava adorando uma imagem, mas pediu para olhar para ela e ia ser curado. Então aqui eles estavam reclamando que estavam morrendo de fome no deserto, que não há pão, falta água, já estamos com nojo desse alimento miserável. Vai falar tudo isso. Então talvez na sua vida você também está no deserto. Você se sente sozinho, se sente faminto, com fome, com sede, e talvez está reclamando de Deus por causa disso. Igual nesse povo aqui do Antigo Testamento. Até as coisas caindo ali, até estão reclamando ali das coisas também. Mas você pode estar reclamando também de algo. E aqui o povo reclamou isso a Moisés. Então foi feito uma serpente de bronze, colocou um sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Então aqui falava que eles eram curados ao olhar para essa serpente de bronze que Deus pediu para Moisés fazer. Aqui no Salmo vai falar: das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Quanto daquele povo estava se esquecendo da obra do Senhor? Que o Senhor cuidou daquele povo no deserto, o Senhor alimentou, e mesmo assim muitos reclamavam. Não é diferente de hoje. Quanto povo, quantas pessoas reclamam de Deus, reclamam de tanta coisa e não percebe a obra do Senhor, aquilo que Ele está fazendo. A gente tem uma mania de olhar tudo aquilo que está mal na nossa vida e esquece de ver aquilo que está bem, aquilo que está indo muito bom, que está dando certo. Você já parou para pensar nisso? Que talvez para agradecer a Deus por algo de manhã, a gente quase nunca faz pela vida, mas para reclamar é um segundo para a gente reclamar de algo. Reclamando igual o povo aqui no Antigo Testamento. Mas como o Salmo vai falar: das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. O Senhor não esquece do seu povo. Aqui na segunda leitura, o apóstolo Paulo vai falar: humilhou-se a si mesmo, por isso Deus o exaltou. Quem que se humilhou a si mesmo? Jesus. Ele vai falar isso aqui no início da carta. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Ou seja, ele se fez um de nós. Mas ele fez um de nós em tudo? Não. Sabe por que não fez um de nós em tudo? Você nasceu num presépio? Ele nasceu. Então, quanta coisa Jesus passou que nós não passamos. Ele foi tratado como um escravo. Muitos lá atrás também foram. Jesus também passou por isso. Então, ele foi vendido por 30 moedas. Quando Judas o vendeu, foi por 30 moedas.
Sabe qual era o preço de um escravo naquela época? 30 moedas. Jesus ofereceu para Judas o céu, o paraíso. Em troca, o que ele deu para o seu amigo? Vendeu ele por 30 moedas. Mas será que a gente não faz a mesma coisa alguma vez na nossa vida? Na missa, Jesus se oferece por amor a nós. Nos oferece o céu, nos oferece seu corpo, sangue, alma e divindade para nos alimentar na Eucaristia. Ele nos oferece o céu. Será que a gente está trocando nossa vida lá fora, quando a gente sai da missa, por muitos infernos, por muitas coisas sem Deus, por muitos pecados, por muitas escolhas que não está Deus nessas escolhas? Será que a gente não está vendendo Jesus por 30 moedas também? Com as nossas más decisões? Quando a gente não escolhe Deus, a gente está vendendo Ele. Quando não escolhemos a Jesus, a gente está vendendo Ele por 30 moedas. E escolhendo outros paraísos, que na verdade acaba sendo o fundo do poço. Aqui no Evangelho, São João começa dizendo aqui, no seu Evangelho, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E aqui é interessante, porque na primeira leitura, o que é levantado na primeira leitura? Uma serpente de bronze, não é? E quem olha para a serpente fica curado. Quem que é levantado na cruz? Hoje não é a festa da exaltação da Santa Cruz? Não é Jesus que é levantado na cruz? E aqui vai falar isso, ó. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, que vai falar da primeira leitura, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Ou seja, o Filho do Homem deve ser levantado para que todos que creem tenham a vida eterna. Mas aí que está um porém. Será que todo mundo crê? Será que todo mundo crê que Jesus foi levantado na cruz e Ele é o Filho de Deus mesmo? Quando você está passando pela sua cruz, você acredita que o Senhor está contigo? Porque diante da cruz teve 2 ladrões, não tinham? O bom e o mal, não é? Apesar que você falar para o padre assim, não existe bom ladrão. Todo ladrão que rouba não é bom. Mas acontece um desfecho no fim da vida dele diferente. Como eu disse, pelas nossas más atitudes, muitas vezes a gente vende Jesus por menos de 30 moedas. Quando a gente escolhe o pecado e não as virtudes. Então, aconteceu isso naquela cruz com aqueles 2 ladrões. Um se arrependeu, que era o bom ladrão. Ele viu Jesus sofrendo e falou, ele não merece isso. Nós merecemos, nós pecamos. Mas ele não fez nada. Quando você está sofrendo, você tem a capacidade de olhar para a cruz e falar isso para Jesus? Senhor, perdão pelos meus pecados. Tu não fizestes nada para merecer a cruz. Então ainda assim eu tenho meus pecados. Então, querendo ou não, os meus pecados, a minha cruz é uma forma de reparar esses pecados. Mas Jesus não fez nada. Nada. E aquele ladrão percebeu isso. Uma vida errada até aquele momento. E o outro ladrão, o que ele fez? Se tu for o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Na verdade, ele começa falando, salva a nós, e depois a ti. Ele foi egoísta, ele queria saber só dele. Ele não estava nem aí com os pecados dele. E o que mudou na escolha dos 2? Um falou, para de reclamar, ele não fez nada. Nós fizemos. E ele olha para Jesus, ele olha para Jesus. Então, essa palavra fique fixa no teu coração também. Olhar para Jesus. Aqui na primeira leitura, olharam para uma serpente e foram curados, né? Aqui na cruz, o ladrão olhou para Jesus e curou o coração dele. Pediu perdão. Ele falou, nós pecamos, nós merecemos ato de contrição, que a gente faz quando vai confessar. Tem algumas pessoas ali para confessar. Ó. Então, quando você vai confessar, é pensar naquele ladrão da cruz. Nós pecamos, Senhor. Nós pecamos, estamos arrependidos. Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Aí quando você vai lá na confissão e o padre te absolve, o que o padre fala? Teus pecados estão perdoados. Eu te absolvo dos teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que Jesus fez com um ladrão da cruz. Só que aí o que ele fala ainda? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão que roubou tantas coisas, que procurou tanto dinheiro,
estava perdendo a sua alma, até o momento que ele se arrependeu e pediu perdão e fez o ato de contrição, e o Senhor deu a absolvição a ele, perdoou os pecados, e ainda falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão conquistou o céu. Aquele ladrão roubou o coração de Jesus. Tantas vezes ele roubou tantas coisas que não valia de nada, e naquele momento ele roubou o coração de Jesus. E Jesus roubou o coração dele também. Você quer deixar o Senhor roubar o teu coração nessa missa hoje? Quer deixar ele roubar o teu coração? Você quer ouvir ele te falar isso? Hoje você estará comigo no paraíso. Não porque você vai morrer hoje, mas porque o teu coração hoje está no céu. O teu coração está no céu, porque está com ele. Aonde está o teu coração, é aí onde está o teu tesouro. Já ouviu essa palavra já, né? Essa frase. Se o teu coração estiver no dinheiro, é aí que está o teu tesouro, não é onde está o Senhor. Mas se o teu coração estiver no Senhor, é aí que está o teu céu. E esse ladrão, ele percebeu isso. E o outro não, o outro perdeu o céu. Então que nessa missa a gente possa pensar nisso. Senhor, eu quero te entregar meu coração. Pode roubar meu coração. Pode levar meu coração. Que eu te ame mais que tudo, mais que a todos. E aqui o Senhor vai falar isso. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. O segundo momento que o Senhor é levantado, o primeiro momento que ele é levantado na cruz, o primeiro aqui é na serpente, que é levantada, e eles olham e ficam curados. O segundo momento é na cruz, onde aquele ladrão e tantos soldados, olhando para Jesus, tiveram o coração curados, o olhar curado, e pediram perdão dos pecados. Um deles é São Longuinho, que a gente já escutou falar. Era um dos soldados que estavam lá e pediu perdão a Deus dos pecados dele. Outro que foi curado. Qual que é o terceiro momento onde acontece a elevação do Filho do Homem? Quem estava na missa ontem, eu falei isso, a missa do sábado. Tem um terceiro momento onde o Filho do Homem é levantado. Aonde que é? Onde vocês acham que é? Na missa. Na consagração. Não é na consagração que o padre levanta a hóstia? Nesse momento o Filho do Homem é levantado. Independente do padre que celebre a missa, mesmo que ele faça rápido, o teu olhar tem que olhar para Jesus, para a hóstia, e deixar ele te olhar. E você olhar para ele e pedir para que ele te cure. Porque aqueles que creem nele terão a vida eterna. Mas será que a gente está acreditando? Quando o padre ergue a hóstia com o corpo de Cristo e depois o cálice, que é o sangue de Cristo, será que nós olhamos e adoramos a Deus? Será que a gente adora a Deus com o nosso olhar? Eu vou voltar para o altar aqui. E uma coisa que eu faço, que eu nunca expliquei isso para vocês, hoje a liturgia é muito propícia para isso, para explicar esse momento. Aqui no altar, quando eu vou consagrar, normalmente na consagração, vem aqui por favor, Igor. Na consagração, vocês gostam das catequeses? É mais uma. Sim ou não? Quando o padre vai consagrar, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: nesse momento o padre baixa, o padre vai falar as mesmas palavras que Jesus falou. Nesse momento você tem que pensar, estando naquela última ceia, Jesus falou aquilo para os 12 e ele fala isso em cada missa: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. E nesse momento o que o padre faz? Ele ergue, Jesus é levantado, para que nosso olhar possa adorá-lo, para que ele possa nos curar. E por isso que o padre João também, ele faz devagar, não faz com pressa. Pode ser que em algum lugar o padre faça rápido, mas aconteceu a consagração, mesmo que seja rápido, falou essas palavras, aconteceu. Alguns padres demoram mais para quê? Para adorar Jesus, para olhar para ele. Esse é um momento perfeito de adoração. Então, por isso que aí eu já na consagração, eu vou aqui, tem uns servidores aqui, viro para cá também, para a assembleia, para todo mundo ver. Para quê? Para que as pessoas possam olhar para Jesus, para que as pessoas possam adorar Jesus. Elas possam olhar para ele.
E aí muitas vezes a gente pode ficar com vergonha, né? Aí o padre faz assim, ou na bênção do Santíssimo, a gente baixa a cabeça. Não olha para ele, não olha para o chão. Não olha para o chão, olha para ele. Pede para ele curar o teu coração, curar o teu olhar. Não olha para o chão. A adoração é olhar para ele, por isso que o padre levanta, senão não tem sentido a gente erguer, todo mundo abaixar a cabeça. Então, talvez você não sabia disso, é uma catequese, pensar, o Filho do Homem deve ser levantado na cruz. Aquele ladrão olhou para ele e foi curado, pediu perdão pelos pecados. Quantos de nós na missa, ao Senhor ser levantado, depois o cálice com seu sangue, que a gente pode adorar, olhar para o Senhor, adorar Jesus. Talvez você está nesse banco da igreja pensando, nossa, mas que consagração demorada. Aí o padre vai aqui, aí o padre vai ali, aí eu fico tonto. Depende como é que você está na missa. Se o teu coração está aqui e o teu olhar está no Senhor, você vai olhar para o cálice e para a hóstia adorando Jesus, você não vai ter pressa. Mas se o teu coração não está aqui, você fala, nossa, acaba logo com isso. Meu filho e minha filha, Jesus está olhando para você, Ele quer te curar. O Filho do Homem está sendo levantado para você adorar Ele. Quantas oportunidades na missa, em toda adoração, nessa consagração, muitos católicos não olham para Jesus e não pedem a cura para Ele. E para terminar a homilia, aqui de novo que o padre falou, aqueles que acreditarem terão a vida eterna. Será que todo mundo que está nessa missa acredita na consagração? Que não é mais pão, é o corpo de Cristo? E por isso que eu devo ficar de joelho, por isso que na consagração você está de joelho, adorando. Mas se adora com o joelho e com o olhar, um olhar de adoração. Talvez, né, em muitas missas você não tinha fé, você ficava ali e falava, será que Jesus está aqui? Então peça para Ele curar o teu coração, porque não é o teu olhar que vai consagrar Jesus, mas Ele pode consagrar o teu olhar. Isso Ele pode fazer, porque foi isso que Ele fez com aquele ladrão. Ele transformou aquele olhar daquele homem, mas o outro olhou para Jesus de qualquer jeito, e não teve o coração nem o olhar curado. Será que na missa nós também olhamos para Jesus de qualquer jeito? Será que na consagração também olhamos de qualquer jeito? Será que a gente adora de qualquer jeito? E vai continuar com o coração do mesmo jeito? E nessa missa da exaltação da Santa Cruz, o Senhor quer curar a tua cruz, as tuas feridas. Quantos aqui têm feridas? Na família, o Senhor sabe o que você está passando, o Senhor conhece o teu coração. Ele quer te curar. Porque se uma serpente de bronze curou as pessoas no Antigo Testamento, o que pode fazer Jesus na missa? O que Ele pode fazer? Você vai olhar para Ele aqui, não vai, na consagração? Ele te ama tanto, Ele me ama tanto, que Ele não fica só na adoração. Ele entra no nosso coração, nós comungamos Ele na missa. Nós recebemos Jesus na missa. Ninguém podia fazer isso no Antigo Testamento. E nem no Novo. Eles podiam só estar com Jesus, tocar em Jesus. Aqui na missa você pode comungar Jesus, você pode recebê-lo como alimento. É só na missa que a gente tem essa graça. Se as pessoas entendessem o que era a Santa Missa, eu estava falando para o Padre João, indo para Aparecida, o retiro do clero, de 6 a 8% dos católicos vão na missa de domingo. 8% dos católicos aqui do Varginha vem na missa, no domingo. Aí na missa da semana, menos ainda. Mas era para essa igreja estar mais cheia do que está. Quantas pessoas poderiam estar aqui? Olha quantos bancos vazios. Tudo bem, a igreja tem muita gente, mas poderia ter mais gente. Mas se a gente sair transformado da missa, a gente pode trazer mais gente para a missa. Se o teu olhar sair dessa missa curado, o teu coração sair curado, você pode trazer outras pessoas para a missa, convidar outras pessoas para a missa. Mas se não sair, talvez nem você volte para a missa, nem você continue buscando Jesus. Então que nessa Santa Missa, na exaltação da Santa Cruz, o nosso coração e o nosso olhar possa se voltar a Jesus. E a gente possa pedir para Ele, Senhor, cura-nos. Cura essa minha ferida. Eu queria pedir para o ministério se eles podem cantar aquela música que eu... Pode? Então fecha seus olhos agora. Porque quem que é aquele que é o centro do teu coração? A quem a gente tem que ter o nosso olhar voltado? Não queremos tirar nossos olhares de Ti, Senhor. Não queremos que o nosso olhar possa estar sempre na Tua presença. Então que nessa música a gente possa cantar isso para Ele. Tu és o centro, Senhor, do meu coração, da minha vida, da minha família, de tudo, Senhor, que eu faço. Eu quero que o meu coração, o meu olhar seja todo Teu.
Que na consagração dessa missa, nessa Santa Missa, em cada missa que você participar, não tire os olhos dele. Não tire os olhos dele. Não tenha pressa da consagração, não tenha pressa. Não olhe para o chão, olha para ele. Tenha os olhares fixos nele. Faça como Zaqueu, que estava naquela árvore e desceu correndo para abrir as portas da casa para poder servir o almoço para o Senhor. Tenha os olhares fixos nele, como foi Madalena, quando o Senhor levantou do chão e perdoou ela dos pecados. Tenha um olhar fixo, como Mateus, que estava cobrando impostos, deixou tudo e foi atrás dele. Tenha os olhares fixos como esse ladrão, que deixou de roubar tantas coisas e deixou o Senhor roubar o coração dele. Deixa o Senhor roubar o teu coração. Deixa o Senhor roubar a tua atenção. Deixa o Senhor roubar o teu olhar. Entrega o teu olhar para Ele nessa missa. Logo mais na consagração. Que o teu olhar, o teu coração possa entregar todo a Ele. Entregar-se a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, Senhor.